Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online, a nossa segunda quinta-feira do mês de março. E nós estamos aí com o tema Antes que Seja Tarde. Esse aqui, ó, é o livro que nós estamos usando como base para nossa Quinta Online, Antes que Seja Tarde, do pastor André Torres. Se você puder depois, leia esse livro, vai ser assim algo impactante na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. E semana passada nós demos aí a introdução, né, da nossa Quinta Online. Falamos do primeiro princípio e eu quero saber quem aí lembra qual foi o primeiro princípio que nós falamos na semana passada. Vou te dar um tempinho aí para você escrever aí no chat qual foi esse primeiro princípio. Você tá vendo que minha voz tá um pouco rouca. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta e é por isso que minha voz tá assim, meio rouca. Então eu já te peço perdão, mas nós vamos seguir assim, vamos seguir em frente. Eu vou tomando água aqui e a gente vai seguir em frente em nome de Jesus. Amém? Então me perdoe desde já. Quem lembrou? Deixa eu ver aqui quem lembrou. Muito bem. Agora, se você não lembrou, eu quero te dizer então que o primeiro princípio foi: ore pelo próximo antes que seja tarde. Queridos, que nós possamos viver verdadeiramente cada princípio que nós vamos tratar aqui nessas semanas do mês de março, nessas quintas-feiras do mês de março. Que nós possamos levar bastante a sério e aplicar esses princípios na nossa vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos nesta Quinta Online, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, falar, Deus, aos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ouvir, Deus, e não só ficar guardado, Pai, mas aplicar em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, vamos lá ao próximo princípio, o segundo princípio dessa série de mensagens. E este princípio é: seja presente antes que seja tarde. Como assim, Jonas? Seja presente, sabe? Esteja aí presente na vida de alguém. Sabe quando você está passando por uma luta, por um desafio, por uma dificuldade, e você corre para alguém? Sabe aquela pessoa que está sempre junto com você? Aquela pessoa que sabe, você sabe que vai cuidar de você, vai te trazer uma palavra. Seja presente. É isso que eu estou falando. Quando eu falo em ser presente, é estar junto, né? E muitas vezes nós passamos por lutas e desafios e, na verdade, a gente só precisa de alguém por perto. Nem sempre por uma palavra, mas às vezes por um abraço. Sabe, simplesmente por estar lá, essa pessoa faz a diferença na nossa vida. E eu tenho certeza que na sua vida é assim, você tem alguém assim na sua vida. E não é diferente para as outras pessoas. E nós, como cristãos, devemos estar aqui disponíveis e estar presente na vida daqueles que nos cercam. Precisamos estar ali para incentivar, sabe? Para falar para aquela pessoa: siga em frente, não desista, vai dar tudo certo. Sabe, ser uma pessoa com quem as pessoas podem contar, uma pessoa que vai estar ali, que vai te incentivar, vai incentivar aquela pessoa a seguir em frente. As pessoas estão deixando de lado tantas coisas por medo, por insegurança e por simplesmente não terem alguém ao lado que vai dizer: siga em frente, vai em frente. O desafio é grande, mas você vai conseguir. O Deus que nós servimos é maior e você vai seguir em frente, vai ser vitorioso. Falta isso hoje, falta isso nas pessoas hoje. As pessoas não conseguem seguir em frente. Muitas pessoas estão deixando de lado sonhos tão preciosos, questões tão preciosas como uma faculdade, um trabalho, os seus ministérios. Ministérios estão sendo abandonados por questão de a pessoa não conseguir seguir em frente.
Então nós precisamos, queridos, estar disponíveis e presentes na vida das pessoas, para que elas possam enxergar, que elas possam sentir em nós segurança, confiança, sabe? Que nós possamos ser um porto seguro para muitas pessoas que nos cercam. Esse é o nosso chamado, é cuidar de vidas. Então, querido, esteja presente na vida daqueles que te cercam. No livro que o pastor André escreveu, ele fala de uma situação que ele chama o voo de bicicleta. Fala de um dia que ele estava na rua, todo mundo lá com a sua bicicleta, fizeram uma rampa, e as pessoas iam lá, pedalavam, pegavam velocidade e pulavam aquela rampa. E ele disse que ele ficou ali meio receoso, mas que ele foi. Mas quando estava chegando perto, ele já falou, será que eu devo? Mas mesmo assim ele foi, porque ele falou, não vou desistir, porque senão vai todo mundo ficar me zoando. Então ele foi. Então pegou embalo, foi, subiu a rampa, pulou e foi cada um pro lado. A bicicleta para um lado, ele pro outro. Caiu, se ralou, se machucou. E aí ele fala de 2 momentos marcantes. Um é que ele conseguia escutar todo mundo rindo dele. E uma outra situação foi que ele via o pai dele lá na porta da casa dele. E aí ele foi ali, se levantou, não chorou e foi em direção à casa dele. Aí ele falou assim, poxa, além de todo mundo me zoar, rir da minha cara, ainda vou levar uma bronca do meu pai. Só que quando ele chegou lá, a história foi outra. O pai dele falou, filho, você tá bem? Como é que você tá? Vamos lá de novo, não desista. O papai vai ensinar, e o pai ensinou ele ali, falou o que ele tinha que fazer. Falou, e o pai vai estar aqui, na ponta da rampa, para ver você pular. Então confia que vai dar certo. Siga em frente, vai lá, não desiste, o pai tá aqui, conta comigo. E diz na história que ele foi de novo ali, pegou a fila, chegou a vez dele, ele pedalou, subiu a rampa e dessa vez ele conseguiu. E ali tinha um pai orgulhoso, ele que ficou feliz. E aí o que a gente tira dessa história é incentivar é também um ato de amor. Incentivar é um ato de amor. E se a gente pegar lá em 1 João 4,18, diz o que? O perfeito amor lança fora todo medo. Então quando nós incentivamos alguém com o amor de Cristo, através do amor de Cristo, mesmo que os desafios sejam difíceis, o medo vai embora, porque as pessoas vão ter com quem contar, sabe? Elas vão ter uma pessoa que está ao lado delas incentivando, e isso vai fazer toda diferença na vida daquelas pessoas que nós estamos apoiando, que nós estamos incentivando. Eu também já passei por situações onde eu precisava ser incentivado, onde eu pensei em desistir, mas aí falou, não, você não vai desistir. Deus sonhou com isso. Foi quando eu estava lá na Irlanda e eu não consegui emprego. Eu fui para lá para estudar, mas eu tinha que trabalhar para me manter lá. E eu não estava conseguindo emprego. Liguei para cá, falei, mãe, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu não tenho emprego, não vou ficar... Não tem condições de ficar aqui, eu vou desistir, eu vou embora. Ela falou, não, você não vai. Nós vamos orar, vai dar tudo certo. Deus te mandou até aí, você não vai desistir. Você vai conseguir, então fica firme aí e vai dar tudo certo. E assim foi, eu ouvi a palavra, eu absorvi isso para mim e eu conquistei. Eu consegui ficar lá, consegui um emprego e minha vida fluiu lá. Mas por quê? Porque tinha alguém me incentivando através do amor de Cristo. Então que nós possamos, queridos, incentivar as pessoas. E situações como essas do pastor André e a minha, são situações que marcam a vida das pessoas. E nós estamos falando desde a semana passada a respeito de marcar uma geração. E nós precisamos marcar essa geração. Então situações como essa, onde nós vemos derrotas, tristezas, sendo transformadas em vitória, em alegria, isso são momentos que se tornam marcantes na vida das pessoas. E são esses momentos que nós precisamos proporcionar para aqueles que estão caminhando ao nosso lado. E Jesus, em Mateus 28, quando ele está ali direcionando os discípulos, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no capítulo 28, ele termina no versículo 20, dizendo
E lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. E que assim seja nas nossas vidas também, e que nós sejamos assim para as pessoas, que elas possam contar com a gente, que elas saibam que nós estaremos com elas até o fim. Nós vamos caminhar com elas até o fim. Assim, nosso maior exemplo é Jesus. E se ele falou que ele estaria lá, nós também vamos estar com essas pessoas. Claro, não somos Jesus, não conseguimos estar em todo lugar com todo mundo ao mesmo tempo, mas nós estaremos lá. Se ela precisar, se as pessoas precisarem, elas precisam saber que elas podem contar com a gente. Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus, eu preciso que você entenda isso. Estar presente é primordial para o crescimento daqueles que nos cercam. E esse foi o nosso segundo princípio. Então, olha, eu falei tanto que acabei esquecendo de pedir para você compartilhar, de você interagir aqui comigo no chat. Então, se você entendeu, digite aí, eu entendi. E nós vamos aí agora para o nosso terceiro princípio, que é seja referência antes que seja tarde. Como eu disse na primeira quinta online, na introdução, as pessoas estão órfãs de bons exemplos. Elas não têm referência. Elas estão sem referência de vida, sem referência de família, sem referência profissional. E isso só me faz enxergar uma coisa: falta amor, falta atenção, sabe? Dentro dos lares, ali na família, nas amizades. E sabe qual que é o problema? Até mesmo dentro da igreja. E sabe qual é o problema? É a consequência de tudo isso. Porque sabe por quê? Se elas não encontram ali no convívio delas, elas vão buscar lá fora. Elas precisam de heróis e esses heróis vão vir lá de fora e não de dentro do convívio delas. Isso é muito perigoso porque às vezes as pessoas vão buscar referências que não têm base bíblica, que não têm intimidade com Deus, sabe? Pessoas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então isso é muito perigoso. Por isso nós precisamos ser referência. E ser referência está intimamente ligado ao segundo ponto, porque nós somente seremos referência se nós estivermos presentes na vida das pessoas. Você crê nisso, querido? Você é referência para alguém quando as pessoas lembram de você porque você estava lá, ou por algo que você fez, por uma atitude sua. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem pessoas marcantes na sua vida, pessoas que são referências para você. Tô mentindo? Tô certo ou tô errado? Existem pessoas que são referência na sua vida. E se você pode, escreve o nome dessa pessoa aí no chat e fala: esse fulano é referência para minha vida. É referência para minha vida. Quando eu tenho algo, quando eu preciso de algo, eu sei que ele é referência daquela situação e eu posso levar em conta como ele fez aquilo, ou quais são as atitudes dele em relação aos desafios e às dificuldades. Eu tenho alguns exemplos, eu tenho algumas referências para a minha vida. Por exemplo, quando eu penso em um homem de fé e de oração, que sabe, buscava e tinha assim uma intimidade com Deus absurda, eu penso no meu tio, pastor Cláudio, que hoje já está na glória com Deus, mas sempre será uma referência de fé e de oração. Era apaixonado por Jesus. Sempre que eu penso em alguém e falo de alguém que é fiel e é dedicado ao ministério, sabe, é aquilo que faz ao trabalho dele, eu penso, a minha referência é o pastor Alex. Ele é fiel e ele é dedicado àquilo que ele faz. Quando eu penso em amor ao próximo, em cuidado, a minha referência é minha mãe. Então, assim, sabe, você tem pessoas que são referências na sua vida. E nós precisamos ser essas pessoas. Quando eu falo de ousadia, de enfrentar desafios, nós temos uma referência em comum aí, eu tenho certeza que você reconhece quando eu estou falando disso, de ousadia, de seguir em frente nos desafios. Nós estamos falando do apóstolo Joel, que é uma referência pra gente nesse sentido. É um cara que vai para cima, vai em frente, não tem medo de desafios, claro, sempre pautado com muita oração, na palavra de Deus, nos conselhos daquele que caminham com ele, nas autoridades que ele tem na vida dele. Ele não deixa de ouvir essas pessoas, mas ele é uma pessoa ousada e ele caminha com ousadia.
Na minha vida, quando eu penso em excelência profissional, eu tenho uma amiga que é referência nesse sentido. E eu olho para ela e falo, poxa, eu quero ser um profissional como ela. Entende? Então, nós precisamos de pessoas assim, entendeu? Eu podia listar mais muitas pessoas aqui, muitas pessoas. E só que eu te trouxe alguns exemplos, mas você entende que nós precisamos ser referência para as pessoas que nos cercam? Nós precisamos marcar as pessoas que nos cercam? E é sobre isso, que as pessoas possam olhar para nós e nos enxergar como referência. Aí eu quero falar agora, pais, sejam referências para os seus filhos. Sabe? Os seus filhos têm que ter referência dentro de casa, eles não precisam buscar lá fora. Vocês têm que ser a maior referência que o filho de vocês tem nessa vida. Não pode ser outra pessoa além de vocês. Infelizmente hoje os pais não têm deixado um legado, não têm sido referência para a vida dos seus filhos. E isso precisa mudar, nós precisamos quebrar este ciclo para que isso não aconteça mais. Então, pais, sejam exemplos de honestidade, exemplos de temor a Deus, de busca por intimidade a Deus, que os seus filhos possam olhar para você e falar, nossa, meu pai e minha mãe buscam a Deus verdadeiramente e eu quero ser assim. Os meus pais honram a Deus verdadeiramente, através do trabalho, através das finanças, através do voluntariado, estão ali sempre presentes. Sabe? Os meus pais são exemplos de honestidade, que os teus filhos possam enxergar isso em você. Seja um exemplo verdadeiro, seja uma referência dentro da sua casa. Líder, seja uma referência. Seja uma referência para os teus liderados, seja uma referência de empenho, de dedicação, sabe? Seja referência de temor a Deus também, que as pessoas possam, que os teus liderados, que os nossos liderados possam olhar para a gente e nos enxergar sim como uma referência em diversas áreas da vida, das nossas vidas e da vida deles. Que nós sejamos referência, querido. Que no nosso trabalho nós sejamos referência de excelência. Que quando as pessoas olharem lá dentro, independente da religião, independente daquilo que seguem, elas possam olhar pra gente e falar, poxa, fulano é uma referência, ele trabalha com excelência, entrega os resultados na hora, entrega os resultados pedidos, faz além daquilo que é solicitado, entrega mesmo um bom trabalho. Que nós possamos ser referência, queridos. Referências em nome de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Em Mateus 8, de 5 a 13, vai falar ali do centurião. Quando Jesus entrava ali em Cafarnaum, ele vai falar disso, que esse centurião, ele foi o quê? Foi lá porque o servo dele estava doente e ele acreditava que Jesus podia curá-lo. E assim foi feito. Jesus disse, não, vamos lá. E ele disse, não precisa ir, apenas libere a palavra. E assim foi feito e o servo dele foi curado. Imagina se esse homem, se ele é referência para nós, de fé, de ousadia, de reconhecimento da autoridade de Jesus. Imagina naquela época, se as pessoas, imagina aquele homem que foi curado, imagina a família desse homem, imagina os demais servos deste homem, se eles não enxergavam este homem como uma referência, sabe, de fé, de ousadia, porque ele foi atrás de Jesus e só falou para Jesus, apenas libere a palavra. Entende? Ele reconheceu ali a autoridade de Jesus, ele reconheceu que apenas a palavra de Jesus bastava, e a fé dele foi o que salvou ali, claro, a vida daquele funcionário dele. Imagina se esse homem não era uma referência de fé. Quando se falava em fé ali naquele redor ali, quem era o primeiro? Era esse centurião. Então sim, ele marcou uma geração e marca até hoje, porque nós usamos ele como base bíblica para ministrações, né, para nossas devocionais. Então, que nós possamos marcar as vidas através de atitudes e que as nossas atitudes sejam marcantes, sabe, na vida dessas pessoas, a ponto de nos tornarmos referências. Eu não estou falando de, eu sou um maioral. Não, querido, longe disso. Se nós seremos referências na vida de alguém, é porque nós estamos trilhando o caminho de Jesus, é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Não por nós, mas apesar de nós. Você entende? Faz sentido para você? Então é isso. Seja presente e seja uma referência na vida daqueles que te cercam, em nome de Jesus. E nós vamos finalizar, e eu quero finalizar com você, falando sobre o terceiro princípio.
E o terceiro princípio, diferente dos outros, ele tem muito mais a ver com a gente do que com os outros. Porque nós precisamos dele para ser presente, para ser referência, para liberar palavras de bênção. E o terceiro princípio diz assim: ouçam antes que seja tarde. Como assim, Jonas? Ouçam? É exatamente isso. Às vezes falamos muito e esquecemos de ouvir. Às vezes somos tão cheios da razão que esquecemos de ouvir o conselho de um pai, de um líder, de um amigo, e infelizmente, às vezes nós deixamos de ouvir o conselho, a palavra que vem de Deus, porque às vezes a gente é muito soberbo, a gente acha que a gente sabe tudo e a gente deixa de ouvir. Me perdoa, querido, mas vamos lá. Seja sincero comigo e com você mesmo. Você já passou por uma situação onde você pediu um conselho e ao invés de seguir este conselho, você fez desse jeito e você quebrou a cara? Seja sincero, diz aí no site. Porque eu já fiz isso. Pedi o conselho, não ouvi, fiz do meu jeito e me dei mal. Isso é muito comum, querido, e nós precisamos quebrar esse ciclo na nossa vida. Nós precisamos, e está na hora de amadurecermos e entender que nós precisamos sim ouvir os conselhos. Em todas as situações da nossa vida, seja simples ou seja complicada, nós precisamos nos cercar de bons conselhos, sabe? Então, vamos amadurecer e vamos entender que nós precisamos ouvir um pouco mais. A primeira coisa, diante das situações, e das mais difíceis às mais simples, a primeira coisa é buscar ao Senhor e ouvir o que Ele tem para nós. A segunda é buscar conselhos daqueles que nos cercam, aquela nossa base, sabe? Então eu estou falando da nossa família, dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos discipuladores, sabe? Aquelas pessoas de confiança que caminham com a mesma fé, na nossa mesma fé, pessoas que acreditam e têm intimidade com Deus, sabe? É disso que eu estou falando, pessoas que nos cercam e que são motivos de inspiração. Nós temos que ouvir essas pessoas e buscá-las. E isso não é vergonha, querido, isso não é vergonha, isso é sabedoria. Então, que nós possamos buscar os conselhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não só ouvir os conselhos, mas respeitá-los. Eu sei, querido, que nem sempre é fácil ouvir um conselho e seguir, porque às vezes a nossa vontade é outra e o conselho que nós recebemos vai para um lado e o que nós queremos fazer está para o outro. E eu sei que é difícil, mas que nós possamos ouvir o conselho daqueles que caminham com a gente. Só assim nós seremos presentes na vida das pessoas, só assim nós vamos ser referência, porque nós teremos base para isso, entende? Nós precisamos ter base, então, para sermos aí essas pessoas que para cumprirmos os 3 primeiros princípios. E aí algo importante para você, como eu falei, em ser referência, né? Quando as pessoas elas não têm referência em casa, elas buscam heróis fora. E aqui é a mesma coisa. Aqui é o seguinte, e preste muita atenção nisso, é muito importante que você entenda isso. Saiba quem você está ouvindo, saiba quem é que está te dando um conselho. Tenha isso em mente, saiba em quem você pode confiar. Essa pessoa ela tem intimidade com Cristo, ela busca Cristo, ela caminha com Cristo, sabe? Ela é um bom exemplo para você, ela tem dado frutos. Quais são os frutos dessa pessoa? Isso é muito importante. Nós precisamos nos cercar, sim, ouvir conselhos, mas nós precisamos nos cercar de pessoas boas. Então nós temos que ter ali uma base, sabe, uma estrutura de pessoas que caminham com a gente e que são pessoas que vão nos levar, que vão nos impulsionar, e não conselhos ruins que vão nos levar para baixo. Por isso tome cuidado com quem você ouve. Querido, toda vez que você for desempenhar algo, toda vez que você for enfrentar um desafio e você ouvir aí vários conselhos, né? Sempre entenda que pondere tudo que foi falado, né? Considere tudo que foi falado e vá em direção, siga esses conselhos. E se quando você estiver seguindo esses conselhos você tiver paz, é porque isso vem de Deus. Porque o Espírito Santo vai trazer paz ao nosso coração. Quando não há paz no nosso coração é porque algo está errado. Então volta lá e pede mais um conselho. Fala, olha, ainda não estou confortável, ainda não tenho paz nisso.
Vamos conversar de novo. Como filhos, como liderados, que nós possamos escutar nossos pais, que nós possamos escutar os nossos líderes, que nós possamos escutar os nossos chefes, mesmo que pareça que não faça sentido, eles sabem o que eles estão falando. Obedecer ao conselho de um pai, obedecer ao conselho de um líder, de um chefe, é honrar a autoridade dele sobre as nossas vidas. Então honre, ouça os conselhos. Ouvir um conselho é honrar a vida daquela pessoa que caminha com você. Então esteja atento, esteja com os ouvidos abertos para isso, em nome de Jesus. Aí agora eu quero falar também para pais, líderes, chefes, você que exerce algum cargo de autoridade, principalmente você, pai. Entenda o lado dos outros, entenda o lado daquele que você vai dar o conselho, que você vai corrigir. Nem todo mundo é igual, cada um tem suas características. Eu estou falando aí de temperamento, eu estou falando de tudo isso. Não estou falando de nada que fuja da palavra de Deus, de que vá contrário à palavra de Deus. Se estiver contrário à palavra de Deus, vamos corrigir com mais veemência, sim, mas eu estou te falando que às vezes nós temos a mania de espelhar nas pessoas algo que nós somos. Nós queremos que as pessoas sejam como nós, e nem sempre isso vai acontecer. Então, quando você for dar um conselho, quando você for dar ali, sabe, aconselhar essa pessoa, se coloque também no lugar dela, entenda a posição dela, entenda ali o temperamento dela, entenda ali as características dela, para que você não se torne uma pessoa chata que queira apenas impor, mas demonstre que você entende o lado dessa pessoa e que você está ali para isso, entendeu? Que não só para impor, mas para ouvir, para adaptar quando necessário e quando for possível. Entenda, não se torne aquela pessoa que aconselha, mas é irritante, sabe? Que só quer impor, que só quer que seja feito do jeito dela. Não é. Perdão, não é assim. Seja maleável, entenda, consiga ponderar essas situações em nome de Jesus. No livro o pastor dá um exemplo de que ele tinha um carro e ele passava por algumas dificuldades e ele falou, vou vender este carro, pago algumas contas e compro outro carro e fica tudo ok. E quando ele falou com o pai dele falou, não faça isso, vamos conversar, vem aqui, vamos resolver isso juntos, sabe? E é assim ele fez. Eles resolveram, assim era o cenário perfeito, mas não foi assim que ele fez. Ele não fez dessa forma, ele seguiu o que ele achava. Então ele foi lá e vendeu o carro. Pagou realmente o que tinha que pagar, comprou realmente um carro, mas um carro um pouco mais antigo. Então um carro que aconteceu, que deu mais trabalho, que deu mais manutenção. E o dinheiro que ele acabou economizando lá atrás, ele gastou tudo aqui nesse carro. Porque o outro carro que ele tinha era mais novo, era um carro que não dava defeito. Por isso que o pai dele falou, não faça isso. Só que em vez dele obedecer, em vez de ouvir o conselho, ele seguiu do jeito que ele queria e acabou, que não deu muito certo. E é isso que acontece, Às vezes a gente não escuta, a gente faz o que a gente quer e as consequências não são as melhores. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso que nós possamos estar com os ouvidos abertos e ouvir realmente os conselhos daqueles que são referência pra gente, daqueles que nos cercam, sabe? Então, Provérbios 13, de 13 a 16, vamos finalizar dizendo isso, ó. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem aceita escapa das armadilhas de morte. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, e os tolos se gabam da sua insensatez. Quem despreza o conselho se envolve em dificuldades, mas quem respeita será bem sucedido. Deus, ele é tão misericordioso e ele fala tanto pra gente a respeito de como devemos seguir e às vezes a gente despreza esse conselho. Não faça isso, querido. Não despreze os conselhos. Seja sábio. Ouça os conselhos e nós seremos bem-sucedidos em nome de Jesus. Querido, este é o quarto,
né? O quarto princípio. É o terceiro de hoje, mas na lista é o quarto princípio. Queridos, que nós possamos guardar esses princípios que nós estamos aprendendo. Que nós possamos ouvir, absorver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não só isso, mas que nós possamos aplicar, porque esse é o objetivo da Quinta Online, é trazer reflexão, mas é trazer coisas que nós possamos aplicar às nossas vidas, e que assim seja com esses princípios que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fez sentido aí para você? E nós vamos encerrar a nossa Quinta Online de hoje, mas antes eu quero repassar com vocês os 4 princípios que nós já aprendemos até agora. O primeiro é, orem pelo seu próximo antes que seja tarde. O segundo é, seja presente antes que seja tarde. O terceiro é, seja referência antes que seja tarde. O quarto e último que nós já aprendemos é, ouça antes que seja tarde. Querido, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Aplique isso e nós vamos viver uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida aos pés do nosso Senhor e pela graça e misericórdia dele. Eu creio nisso em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas aí onde você está, em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por este tempo, obrigado por esta Quinta Online, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por estes princípios que nós aprendemos hoje, Pai. Que esses princípios não fiquem só, não sejam passageiros, mas sejam verdades na nossa vida. Que nós possamos aplicá-las em nosso coração, ó Deus. É o que eu te peço, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a ser presente, a ser uma referência. E, Pai, que nós possamos te ouvir, Senhor, aqueles que são referências para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço, Deus, e o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, que alegria poder passar esse tempo com você. Obrigado por você que está aqui comigo, você que está me ouvindo. Que Deus possa te abençoar, te dar uma sexta-feira, um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Mais uma vez, me desculpa pela minha voz, porque realmente nem foi fácil, porque minha garganta está doendo bastante, mas eu creio que você conseguiu ouvir, conseguiu entender, em nome de Jesus. Se você ainda não segue a nossa página no YouTube, corre lá, segue lá, youtube.com/Renovada Cantareira, curte lá a nossa página, deixa o seu like nesse vídeo. Se você gostou, se você acha que outras pessoas precisam ouvir essa palavra, vai lá e encaminha essa mensagem para essa pessoa em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu carinho, que Deus te abençoe. Até domingo e, na verdade, até a próxima Quinta Online. Estaremos aqui juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe.